paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui hoje, quarta-feira, estamos aí começando esse culto abençoado que tem sido os cultos de quarta-feira. Quarta-feira, os cultos a gente tem procurado trazer uma palavra de edificação, de conserto, como era na igreja nos cultos presenciais, né? Onde nós podíamos ministrar uma palavra de ensino, né? Um momento de oração, mas sobretudo onde a palavra ela nos edificava no sentido do cotidiano, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E hoje não é diferente. Quero dar boas-vindas a você que está chegando agora, conhecendo um pouquinho mais do Ministério IBP, antes de a gente voltarmos aos cultos presenciais, coisa que nós estávamos planejando aí para o mês de agosto, ainda está no nosso campo de visão, mas estamos estudando porque na nossa cidade houve novamente o fechamento de tudo em função da fase vermelha. Então a gente está aguardando aí a liberação para efetivamente verificar a possibilidade do retorno. Amém? Eu agradeço a você que está nos visitando hoje, como eu já disse, agradeço a você que já é membro da IBP, você que está conosco já desde o começo, Final de semana, domingo, tivemos aí a Santa Ceia do Senhor. Glorifico a Deus pela vida dos irmãos que mandaram mensagem, dos que participaram, dos que deram like. Deus abençoe muito a vida de vocês e compartilhe da palavra do Senhor, Nosso ministério, ele é um ministério sério, um ministério que tem compromisso com a palavra, é um ministério avante, é um ministério que quer levar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos quatro cantos da terra, Quatro cantos da terra este que foi balançado nesse ano de 2020. Quatro cantos que foram verdadeiramente sacudidos por uma pandemia que abalou o mundo todo. Então nós temos que confiar no Senhor, sabendo que Ele é o único que pode reverter toda essa situação. Louva a Deus, meu irmão, minha irmã, você que é dizimista, você que é ofertante na casa do Senhor. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Amém, amado? A sua fidelidade, o seu compromisso com o Senhor e com a obra dele ela não será esquecida pelo Eterno. Eu, como pastor, eu não te prometo nada, mas eu confio muito no Deus que nós servimos e na sua fidelidade para com os fiéis. Amém, amado? Então Deus abençoe. Você pode fazer o seu depósito, você pode contribuir, você pode participar. Amanhã é quinta-feira, amanhã nós pretendemos, eu e a pastora, na parte da manhã, estar lá no templo, para receber doações de alimento, de roupas, o seu dízimo, a sua oferta. Você que tem alguma dificuldade de fazer a transferência via Bankline, você também pode passar lá, tem a urna que você pode deixar lá, o gasofilácio. Enfim, meu irmão, mas não deixe de participar, não deixe de fazer parte do ministério nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós, como pastores, a gente se preocupa muito com as desgarradas, A falta do culto presencial muitas vezes faz com que as pessoas se dispersem um pouco. Mas nós temos aqui a palavra do Senhor, que é o chamado, que é a convocação santa para que todos venham e adorem o Senhor e o sirva em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, conto com a tua ajuda, conto com a sua contribuição, com a sua colaboração para que a obra continue. Amém, amados? Para que a obra ela permaneça, para que a obra ela fique firme, ela seja firme cada vez mais. Glória a Deus! Eu quero nessa manhã, nessa noite, trazer uma palavra para você que está no Evangelho de Mateus. E a palavra que eu quero ministrar hoje na sua vida, ela vai falar de pessoas. Falar de pessoas, porque muitas vezes as pessoas olham para o crente. Eu mesmo tinha essa visão antes de conhecer Jesus e até mesmo quando eu conhecia Cristo. Eu olhava para as pessoas que já eram evangélicas e eu olhava essas pessoas como pessoas puras, pessoas santas, pessoas impecáveis. Eu olhava para um sacerdote, para um pastor, para um bispo, para um apóstolo, eu falava, meu Deus, esse cara deve ser um santo, esse cara, essa mulher, ela é uma mulher, uma serva de Deus, onde não há dolo, onde não há pecado.
E com o tempo eu fui descobrindo, e isso também tem um peso muito grande na nossa vida, que qualquer deslize nosso, no início da nossa conversão, a gente já se culpa demais. A gente já fica se cobrando, a gente já fala, meu Deus, né? Quer dizer, o chicote da culpa, ele fere a gente nesse momento, porque a gente acha que existe um corpo de santidade dentro da igreja e nós somos miseráveis pecadores. Aí eu vim para o Evangelho e eu descobri que eu sirvo a um Deus que é gracioso, misericordioso e que até nos tempos bíblicos não houve santo, né? Dentro dessa visão que eu tinha quando me converti, dentro dessa visão que muitos carregam por aí. Nem dentro da Bíblia eu consegui enxergar e conhecer pessoas tão benditas, né? Isentas de todo e qualquer tipo de dolo, qualquer tipo de pecado. Aí, lendo a palavra do Senhor, eu vou para o Evangelho de Mateus, já no capítulo 1. E o que eu encontro no capítulo 1? No capítulo 1 eu encontro a genealogia, ou seja, a descendência de ninguém, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que Jesus Cristo, o nosso Senhor. Da onde veio, né, Cristo? Que família ele nasceu? Quem foram seus pais? Quem foram seus avós, bisavós, tataravós e as gerações? Quem olha para Cristo e vê a sua conduta e vê o Filho do Homem aqui na Terra, fala, não, a linhagem dele deve ter sido da mais perfeita possível, né? Que é a mesma visão que a gente tem quando a gente conhece a Cristo, quando a gente começa a servir ao Senhor dentro do Evangelho, a gente acha que todo mundo que está ali é santo. A gente olha para uma igreja e a gente fala, não, aqui só tem santo, o único pecador que tem aqui sou eu. Mas espera lá, vamos para a palavra do Senhor e nós vamos descobrir que na Bíblia, sim, a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus antepassados, aqueles que antecederam eles, tá bom? Não tinha nenhuma diferença, né, daqueles que nós vemos hoje, daqueles que convivem com a gente. Olha que interessante. Começa assim no capítulo 1 de Mateus. O livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, porque por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então começa através dessa tribo que foi gerada, né? Foi gerada por Jacó, né? E Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. E daí para trás temos uma outra geração, mas daí vem, que gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar. Aí você precisava conhecer quem é Tamar. Tamar é a nora de Judá. Já começa por aí, né? Tamar é a nora de Judá. Essa nora, ela casou-se com 2 filhos de Judá, né? E os 2 morreram. Então Judá prometeu, né, um terceiro filho, porque, né, era a lei do liverato, né? E só que Judá, ele reteve esse menino. Ele não deixou casar com Tamar, e Tamar, numa situação lá, acabou se envolvendo com Judá. Judá não sabia quem era Tamar, acabou pensando que era uma prostituta e na verdade era sua nora. E deu sequência à genealogia. Vamos embora. De Tamar, e gerou a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. E Salmão gerou Raabe, gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abiasa, Abiasa a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias. Uzias Jotão, e Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés. Amém? E segue. E a genealogia vai indo até chegar
no Senhor Jesus. Lá no capítulo 14, no verso 14, ainda do capítulo 1, está dizendo: e Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou a Jacó, né? Jacó gerou José. O avô de Jesus se chamava Jacó, né? Gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O que nós vemos aqui, pastor? Eu quero citar aqui alguns nomes. O primeiro que eu citei aqui foi de Tamar. Tamar, ela enganou seu sogro, que tinha prometido, né, um dos seus filhos, chamado Selá, para Tamar, porque os dois filhos anteriores, né, de Judá morreram quando se casaram com Tamar. E Tamar ficou viúva e ela esperava, pela lei do levirato, que Selá viesse a ser seu marido. Porém, Judá não permitiu, ou seja, ele não cedeu seu filho. E num dos dias, o que acontece? Judá está subindo para tosquiar ovelhas, quando ele encontra na porta de uma cidade uma prostituta, e as prostitutas naquele tempo se colocavam, né, toda aquela burca para não ser reconhecida pelo seu rosto, e na porta da cidade ele combinou um preço com ela e por aí vai, e os dois se deitaram, e justamente naquela única vez que eles se deitaram, ela concebeu. Amém? Então você já percebe que lá de trás, né, um dos antepassados lá de trás, que vem de Judá, foi com a nora. Segue o caminho. Lá na frente nós vamos encontrar, já no período quando Josué entra em Canaã, né, ele salva uma outra prostituta chamada Raabe, que morava nos muros de Jericó. Só que essa mulher, essa prostituta, ajudou, né, o povo de Israel para não ser tomado, para não ser pego, para não ser descoberto pelo povo de Jericó, pelos espias de Jericó. Então essa mulher, ela passou a fazer parte do arraial, passou a fazer parte da história de Israel, e ela casou com o moço Salmão, né? Salmão. E esse casal agora vai gerar um rapaz, vai gerar uma criança, vai gerar um homem, né, que vai chamar Boaz. E Boaz vai se casar com uma estrangeira. Então, uma moabita chamada Ruth. Então você olha e você percebe o seguinte: olha a história de Jesus. Olha, né, a genealogia de Jesus. Gente, é uma estrangeira que a princípio não podia, é uma prostituta, né, que se converteu e passou a servir ao Senhor. Lá na frente é uma nora que se veste de prostituta para ter um filho da tribo de Judá. Ou seja, da família de Jesus, né, dos antepassados de Jesus, você vê pessoas assim, né? Você vê pessoas assim. Lá na frente, o que acontece? Vai chegar o tempo do rei Davi. E o rei Davi, um dia, ele vai ter relações com uma mulher, né, que era a mulher de um dos melhores soldados dele. Ele manda matar esse soldado para ficar com a mulher. E acontece que vai nascer daí uma criança chamada Salomão. Ou seja, Salomão faz parte, né, de um relacionamento que começou errado entre o rei Davi, né, entre o rei Davi e a mãe de Salomão. Então, quer dizer, você percebe que a história da família de Jesus não é aquela família ideal que todo mundo sonha. Não tem a história, gerações não têm história de pessoas íntegras, de pessoas corretas. Lá na frente, Roboão vai ter um filho, né, porque Salomão vai ter um filho chamado Roboão, e depois, lá na frente, vai ter o pior rei da história de Israel, chamado Manassés. Você sabia que Jesus, ele vem da linhagem de Manassés? Então, o que eu quero falar hoje aqui com você, meu irmão, minha irmã, tá certo? Você que atribui a sua situação, a sua vida, a sua condição, né, social, intelectual, de formação, você que atribui tudo isso aos seus pais, aos seus avós,
Você já viu aquela história, né? Filho de peixe, peixinho é, pau que nasce torto, morre torto. Meu irmão, joga tudo isso no lixo. Olha a linhagem de Jesus. Olha da onde Cristo veio. Poderia ter escolhido as melhores pessoas, os melhores caráteres, as pessoas com o maior exemplo e testemunho da história bíblica, e nascer Jesus de pessoas assim. Não, mas parece que veio das piores. Para mostrar, meu irmão, que ninguém precisa ser igual a ninguém, ninguém precisa puxar para ninguém. Basta apenas a gente confiar em Deus, a gente seguir o nosso caminho, meu irmão, e construir a nossa própria história. Eu e a minha família não precisa ser uma cópia piorada do que foram a minha família lá atrás. Os maus exemplos, o que deu errado. Nós podemos ser melhor. Então hoje, essa palavra é para você. Olhe para a sua família, olhe para a sua casa, olhe para os seus filhos e diga: seremos melhores. Seremos melhores, seremos um testemunho vivo de que Deus realmente é o Deus da família, de que Deus guarda, de que Deus abençoa, de que Deus unge, de que Deus protege, de que Deus sustenta. Amém, amados? Não carregue com você o estigma, né? O estigma de um perdedor. Ah, porque meu pai foi pobre, eu serei pobre, porque meu pai teve tal doença, eu também, pelo jeito, também vou ter, porque isso está, né? Isso é genético. Não, meu irmão, cai por terra toda herança maldita. Que você possa carregar, meu irmão, o bom caráter, que você possa trazer o bom testemunho do que foram seus familiares, e aquilo que não presta se joga no lixo e erga a sua cabeça, leve a sua vida adiante, glorifique o nome do Senhor Jesus. Nós estamos passando hoje por dias difíceis, nós estamos passando por momentos cruéis, por momentos agudos na nossa história, na história da humanidade, na história do mundo. Meu irmão, se a gente ficar se vitimizando, achando que a gente é coitado, achando que a gente é vítima, achando que nós somos aí, né, a sobra da sobra, meu irmão, nós não vamos avançar para lugar nenhum. Então, meu convite para você é levantar a cabeça. Amém, amados? É levantar a cabeça, é olhar para frente e falar assim: seremos melhores em nome do Senhor Jesus. Eu creio nessa palavra e eu libero para você essa palavra nessa noite. Ah, o casamento do seu pai e da sua mãe não deu certo. Ah, então será que o meu vai dar? Porque isso aí pode ser uma maldição hereditária. Em nome do Senhor Jesus, isso está repreendido. Há jovens que já carregam isso porque os avós são separados, os pais tiveram separação e acham que eles também vão ter. Em nome do Senhor Jesus, isso está repreendido em nome do Senhor Jesus. Há pessoas que carregam doenças, né, já imaginárias, porque os avós, os pais tiveram algum tipo de patologia, algum tipo de anomalia, algum tipo de doença, e já acham. Em nome do Senhor Jesus, isso está quebrado em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meu querido, ela nos afirma, ela nos assegura em Romanos capítulo 8 que nenhuma maldição, não adianta as pessoas virem pregar para mim: olha, aqui nós vamos fazer quebra de maldição hereditária. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Eu não tenho que ficar quebrando maldição agora, meu irmão, depois que entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Amém, amados? Então, no nome do Senhor Jesus, creia nessa palavra, leve essa palavra para a sua vida, para a sua história, meu irmão. E não deixe que o inimigo fique soprando essas besteiras no seu ouvido e no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Não interessa quem foi o seu pai, não interessa quem foi a sua mãe, não interessa quem foram os seus avós, bisavós, seus tios, não. Uma vez que você hoje está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Não deixe, meu irmão, não deixe. Você será melhor do que foram aqueles que passaram antes que você. Assim foi Jesus Cristo. Amém, amados? Você será melhor do que aqueles que já foram. Amém? E os seus filhos serão melhores que você.
E os seus netos e as gerações futuras apenas acrescentarão coisas boas e melhores na vida deles. Amém? Mas chega um momento que nós temos que dar um basta. Chega um momento que nós temos que falar, chega, daqui para frente a nossa história será uma história diferente. Eu, quando casei, que nós chegamos na nossa casa, eu e a Rosana, depois que nós terminamos, que nós fomos para o nosso lar, a casa ainda cheirando tinta, bonitinho, estacionamos o carro lá fora, entramos na nossa casa, e a hora que nós entramos na nossa casa, nós já fizemos uma oração, que a partir de hoje, toda a maldição hereditária dos nossos pais, avós, bisavós, tios e por aí vai, está quebrado em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje nós vamos construir uma nova história diante de Deus. E assim foi. E a nossa história foi construída, pautada e alicerçada em Deus, confiando sempre no Senhor, que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação em nome de Jesus. Amém, amados? É essa palavra que eu queria deixar para você, crendo que você é um escolhido de Deus, não para perder, mas para ser um vencedor. Amém? Nós lamentamos muito que os nossos antepassados não foram tão felizes, não tiveram tanto sucesso e não tiveram esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Mas daqui para frente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daqui para frente, os meus filhos serão testemunho vivo do que Deus pode fazer nas gerações futuras. Meus netos, bisnetos e por aí vai, terão histórias lindas para contar, porque é assim que o Senhor vai fazer na nossa vida. E é assim, meu irmão, que eu declaro, que eu profetizo na sua vida. Tome posse dessa palavra hoje, e é no nome do Senhor Jesus, meu querido, que nós vamos trabalhar, que nós vamos continuar nossa caminhada. Na história de Jesus aqui, nós vemos aqui pelo menos 5, 6 casos de testemunhos, de pessoas do que eram e do que se tornaram, do seu histórico, de quem eram essas pessoas, para nascer o Salvador do mundo lá na frente, para nascer aquele que seria maravilhoso, príncipe da paz, para nascer aquele que seria isento totalmente do pecado, para nascer aquele que viria salvar a mim e a você com seu sangue na cruz. Amém? Quanta coisa boa nós podemos tirar desse texto, quanta coisa. Depois eu peço para você ler com calma, Mateus capítulo 1, aqui você já vai encontrar a genealogia, você vai ver do que eu estou falando. Assim é na minha vida e é na sua vida. Amém? O que passou, passou. Daqui para frente, meu irmão, é eu com Deus, é você com Deus, crendo que o Senhor está cuidando da nossa vida. Amém? Eu oro para que Deus te abençoe demais, que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa realizada na presença do Senhor, e que você, com isso, meu irmão, você produza frutos, e esses frutos vá, e eles possam, se multiplicar lá na frente, seus filhos, netos e por aí vai, possam glorificar também o Eterno. Amém? Se você entendeu, querido, coloca a mão no seu coração, quero orar por você, desejar para você aí um restante de noite de quarta-feira abençoado, crendo que Deus está na sua vida e que a tua história será escrita, de uma forma diferente, usando, ali a mão do Senhor para escrever essa história junto contigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Cremos, Senhor Deus querido, que o Senhor está no controle de tudo, que a tua palavra é verdadeira, que a tua palavra é vida, Pai amado, e o Senhor tem nos guardado. Senhor Deus querido, abençoa esse irmão, essa irmã que está recebendo essa palavra nesse momento, para que eles vão e para que eles possam dar fruto. E esse fruto permaneça, Pai amado, e frutifique cada vez mais. Que as próximas gerações sejam abençoadas. E eu libero essa palavra na vida desta família, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Gerações futuras abençoadas. Que nós possamos aprender nesse momento de dificuldade, de luta, de pandemia, mas nós possamos acrescentar na nossa vida, Senhor Deus querido, mais de Deus, crendo cada vez mais que o Senhor vive e reina para todo sempre na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Oro para que o Senhor, meu irmão, Ele faça a diferença na sua vida, que Ele coloque paz no seu coração e você possa crescer cada vez mais na presença do Eterno. Amém?
Queridos, vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida, tenha aí uma noite maravilhosa, amanhã é quinta-feira, amanhã eu e a pastora estaremos lá na igreja, quem tiver alguma doação para passar lá, para deixar lá, né, alimento, roupa, até mesmo suas contribuições, fique à vontade, se você quiser entrar, tomar um assento lá e orar, buscar um pouquinho de Deus dentro do tempo, fique à vontade, nós não vamos poder ter muito contato, mas você e Deus ali naquele momento, eu sei que Deus, né, vai falar com você, amém? E continue orando, né? Continue orando para que Deus dê a direção aí para as próximas decisões que devemos tomar aí nos próximos dias, em nome de Jesus, amém? Queridos, fiquem com Deus, uma boa noite e até mais, em nome do Senhor Jesus. Domingo tem culto, às 10 da manhã, aqui, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.